Dia 12 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Jesus acalma o vento. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Marcos capítulo 4, versículo 39. Enquanto os discípulos estavam desesperados com os ventos fortes e a tempestade que assolavam o barco no qual o grupo estava, Jesus dormia tranquilamente. Isso nos ensina que com Jesus a bordo da nossa vida, não importa quão fortes sejam os ventos e tempestades, estamos sempre seguros porque contamos com a presença dele. Há certas tempestades que nós mesmos buscamos. Isso acontece quando sabemos o que deveríamos fazer e não fazemos, tomando decisões por conta própria. As tempestades virão sem que ninguém as envie. No entanto, existem tempestades que são enviadas para que venhamos a desistir no meio do caminho. São verdadeiras tentativas do nosso inimigo para nos frear. É natural o medo assolar o coração ao olharmos para as circunstâncias, mas com fé podemos dormir tranquilamente com o som da tempestade sob o nosso teto. Quando vivemos as promessas de Deus, temos paz. Alicerçados em Deus, viveremos uma vida de paz. Mesmo que o sofrimento venha, isso não abalará a nossa fé. O propósito nos faz levantar e não nos deixar abater pelas circunstâncias, mas continuar atravessando as tempestades e ondas fortes, acreditando que o Senhor é poderoso e que sua forte mão repousa sobre nós. Independentemente do que acontecer, Ele nos dará forças para continuar, pois acalmará as ondas e fará a tempestade cessar e os céus se abrirem diante de nós. Não se preocupe, pois Deus Pai está no controle de todas as coisas e hoje não será diferente. A frase de hoje é: Deus está à procura de homens e mulheres que sejam capazes de dormir em meio às tempestades. Lendo mais uma vez a frase, Deus está à procura de homens e mulheres que sejam capazes de dormir em meio às tempestades. Hoje é o dia 163 de 365, a leitura bíblica de hoje é 2 Coríntios, capítulo 6, e a palavra-chave de hoje é cuidado. A mensagem de hoje fala para você que de repente está passando por uma situação de vento, por alguma situação difícil que tem gerado medo, que tem gerado aflição, que tem gerado alguma depressão ou alguma angústia, que tem feito você pensar em desistir. Jesus acalma o vento. Nós lemos nessa mensagem que os discípulos estavam ali no barco e de repente se levantou aquela tempestade que representa essa situação que está batendo você. Mas eles lembraram que Jesus estava no barco. Então eles despertaram Jesus. E lendo aqui na tela o versículo
de entrada dessa mensagem, ele se levantou, Jesus aqui se levantou, e ele repreendeu o vento. E ele disse ao mar: aquiete-se e acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Todas as tribulações têm um tempo de duração em nossa vida. Essas tribulações não ficam por todo o tempo. Então hoje é dia de você ter confiança em Deus e de descansar em Deus. Como nós lemos na frase de hoje, aqui no final da mensagem, Deus está à procura de homens e mulheres que sejam capazes de dormir em meio às tempestades. Por que ficar com a insônia? Por que perder o sono quando você deveria estar orando durante esse tempo em que está com insônia? As insônias, elas não vêm para ferir você, elas vêm para aproximar você de Deus. Outro dia, numa reunião, uma das pessoas disse: eu não sei o que está acontecendo comigo. Todas as noites, perto das 3 horas, eu acordo e eu não consigo mais dormir. E eu fico me esforçando, fazendo de tudo para dormir, eu não consigo, e isso irrita a minha vida porque eu quero dormir, mas eu não consigo dormir. E então, uma das pessoas naquela conversa disse: Deus não está chamando você para a comunhão e para a oração? E essa pessoa disse: quem sabe, é isso que Deus quer. É isso que Deus está pedindo a ela, a oração. Se você começou a despertar, se você começou a ter insônia, se você está passando por uma situação, é tempo de falar com Deus. Provérbios 8:17 diz assim: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Deus pode estar tirando você do sono para despertar você para buscá-lo pela madrugada, para que ele possa revelar a palavra de ordem que vem dele. E ele, no tempo certo, vai dizer a esse vento: aquiete-se, e vai dizer para o mar que se levantou contra a sua vida que se acalme, e você vai receber a bonança de Deus. Portanto, não murmure, não reclame, mas use todo o tempo de aflição, angústia, tristeza e depressão para se colocar aos pés do Senhor e dizer a Ele: levante-se, ó Deus, levante-se, Senhor, porque eu preciso de Ti. Ele se levantará e responderá a sua oração, e você dará grande testemunho, como os discípulos aqui viram a mão do Senhor aquietando aquele vento, acalmando aquele mar e vindo a bonança. Que em breve o Senhor derrame bênçãos e bonança sobre a sua vida, pela bondade do Senhor Jesus. A leitura bíblica de hoje é 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios é a segunda carta que Paulo escreveu para os coríntios. Os coríntios são as pessoas que nascem na cidade de Corinto. Corinto é uma cidade que fica na Grécia e existe até os dias de hoje. Paulo esteve em Corinto, fundou uma igreja nessa cidade da Grécia, onde havia um templo para adoração para a deusa Afrodite, a deusa do amor, onde existiam
sacerdotisas, que mantinham relacionamentos sexuais com aqueles que iam até o templo de Afrodite, que era chamada deusa do amor, para manterem aquelas relações diante daqueles altares, porque, sendo ela a deusa do amor, as pessoas praticavam o seu culto, mantendo relacionamentos sexuais com as sacerdotisas, que andavam com os seus cabelos curtos, com os seus cabelos raspados. Então, Paulo fala para as pessoas de Corinto que as mulheres deveriam deixar o seu cabelo crescido ou deveriam usar um véu, como forma de diferenciar as mulheres cristãs das mulheres que cultuavam a deusa Afrodite. Então, Paulo vai dizer para a igreja de Corinto que as mulheres usassem os seus cabelos longos ou que, não tendo cabelos longos, usassem o véu, como uma forma de distingui-las das mulheres que cultuavam a deusa Afrodite naquela cidade. E Paulo aqui, para os coríntios, ele vai trazer várias lições e ensinamentos para que possam ter uma vida cristã conforme a palavra de Deus. Então, esse é um breve resumo do ministério que Paulo teve na cidade de Corinto. Paulo esteve em Corinto quando ele fez a sua segunda viagem missionária. Ele fez 3 grandes viagens missionárias que estão reveladas no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13. Se você tiver curiosidade de saber sobre as 3 viagens missionárias que Paulo fez, leia Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13 até o capítulo 28, que é o último capítulo de Atos dos Apóstolos. Do capítulo 13 ao capítulo 28, você pode conhecer as 3 viagens missionárias que Paulo fez, evangelizando vários lugares, ensinando várias pessoas de várias cidades para que chegassem mais próximos de Jesus. Agora vamos ler 2 Coríntios capítulo 6. Paulo redigiu 2 cartas para a igreja de Corinto. Essa é, na Bíblia, você encontra 1 Coríntios e 2 Coríntios. São 2 cartas que ele escreveu. Então aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, ele dá orientações para que o povo de Corinto, para que os coríntios mantenham-se firmes, usando a graça recebida de Deus para falar a respeito de Deus para as pessoas ao seu redor. Ele fala para eles que usem a graça recebida de Deus para expressar o amor de Deus para as pessoas à sua volta. E ele diz isso da seguinte forma, vamos ler aqui, verso 1. Portanto, nós, companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Então, Paulo se coloca junto deles, dizendo: nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. E esse versículo serve hoje para chamar a nossa atenção de transmitir a graça que temos recebido de Deus para as pessoas à nossa volta. Você tem pregado a respeito de Jesus para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para os seus sócios, para os seus colegas de faculdade? Paulo chama a atenção dos coríntios, dizendo assim: nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus,
pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Você que está ouvindo essa mensagem e que já é cristão, já é cristã, que conhece a palavra de Deus, você compartilha essa palavra, essa mensagem para as pessoas ao seu redor? Verso 2: escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri. Quando chegou o dia da salvação. Então, veja esse versículo 2. Paulo está dizendo para os coríntios, está dizendo para nós hoje: escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Deus está dizendo isso. Quando chegou o tempo que você estava passando por uma tribulação, por uma dificuldade em que você precisou de Deus e você foi até Ele, Ele mostrou a bondade dele. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Todos nós que estamos ouvindo essa mensagem e que já aceitamos a Jesus, houve um dia em que nós fomos até Ele e Ele nos ouviu e Ele nos trouxe socorro, Ele nos mostrou o dia da salvação. Então Paulo está dizendo, lembrem disso. E agora prosseguindo no verso 2, escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Então Paulo está dizendo, todo dia é dia de recebermos a salvação. Todo dia é dia de Deus trazer uma resposta para nós. Todo dia Ele nos orienta, Ele nos salva das tentações, dos pecados que combatem dentro de nós. Todo dia é dia de salvação. Agora o verso 3. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Aqui fala a respeito de buscar a excelência no trabalho de Deus. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Mas aproveitando esse versículo, precisamos fazer tudo o que o Senhor põe à nossa frente com excelência. Seja qual for a tarefa, o trabalho, a empresa que você tem, faça tudo com excelência. E também o trabalho espiritual. Faça o melhor que você pode anunciando o nome de Jesus. Verso 4. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Tem muitos cristãos que, quando passam por alguns ventos, por algumas tempestades, ficam reclamando ao invés de se posicionarem em oração. Às vezes, o que vem nem é uma tempestade, é um pequeno vento, mas é suficiente para que a pessoa murmure, que a pessoa reclame de Deus, para que a pessoa já se sinta chateada, incomodada e desista e abandone o seu posto como cristão, como cristã. Deus está aqui dizendo, seja posicionado, seja posicionada. Eu chamei você para fazer aquilo que coloquei no seu coração. Se Deus colocou no seu coração realizar um devocional com alguém, por que você ainda não começou? Por que você ainda não telefonou, não mandou uma mensagem para que essa pessoa possa ouvir a palavra de Deus por meio de você? Verso 5. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. 6. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza,
mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro. 7. Pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos, tanto para atacar como para nos defender. Veja que no verso 6, Paulo fala o quanto ele estava se dedicando para servir a Deus e que todos vissem nele que ele realmente servia a Deus. Estamos vivendo tempos em que muitas pessoas frequentam a igreja, mas ao mesmo tempo vivem com uma parte da sua vida no mundo. Nos finais de semana ou quando as pessoas estão dentro da igreja, elas agem de uma forma. Quando elas estão fora da igreja, em um ambiente onde não estão entre os irmãos, elas agem de uma outra maneira. Elas têm, às vezes, 2 ou 3 redes sociais. Em uma, elas se revelam cristãs, postam versículos bíblicos, postam figurinhas com mensagens cristãs, mas em outras redes, elas falam a respeito das coisas do mundo e de uma vida completamente longe e distante de Deus. Não convém que o cristão seja dessa forma dividido, mas que seja completamente santo e completamente dedicado ao reino de Deus. Se você tem feito isso, hoje é tempo de se mudar nos pensamentos, de mudar os seus pensamentos. É tempo de passar por uma mudança, de ser completamente santo. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 5, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E a palavra santo significa separado. Separado do mundo, separado do pecado e ligado completamente a Deus. Hoje Deus está chamando você que tem agido dessa forma para que você se arrependa e volte ao primeiro amor, seguindo completamente ao Senhor. Voltando aqui no versículos 6 e 7, Paulo fala que ele estava vivendo de acordo com a pureza, com o conhecimento. Você recebeu conhecimento a respeito da palavra de Deus, de que Deus quer que você seja completamente separado para Ele, completamente separada para Ele. Aí no versículo 8, nós somos elogiados e caluniados. É assim a vida do cristão. Algumas pessoas vão elogiar você, mas também vão ter pessoas que vão apontar o dedo e caluniar você. Seguir a Deus vai fazer com que muitas pessoas digam: por que que esse jovem e essa jovem sacrificam tanto a sua juventude para seguir a Deus? São tão jovens e estão jogando fora a sua juventude dentro de uma igreja. São calúnias. Não escute essas vozes. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. É assim que é. Não olhe para as críticas, não olhe também para os elogios. Olhe para o alto, olhe para o chamado que Deus tem na sua vida. Prosseguindo aqui no verso 8, somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Se alguém disser a você que o que você prega é mentira, não escute. Você sabe que a palavra de Deus é a verdade. Você já experimentou na sua vida a verdade de Deus. Se você ainda não experimentou, fale com Deus, peça a Deus que dê um sinal e se revele a você. Ele se mostrará a você. Ele sempre se revela e se mostra a todos aqueles que pedem a Ele sinceramente que falem consigo. Diga: Deus, eu quero que o Senhor me dê experiências com o Senhor, mas eu não quero experiências
de outras pessoas, do depoimento e do testemunho de outras pessoas. Eu quero que o Senhor dê experiências reais para a minha vida. Peça isso com sinceridade e Deus se revelará a você. Da mesma forma como os discípulos estavam naquele barco e a tempestade e o mar se levantaram e eles disseram a Jesus que os socorresse, e Jesus disse: aquiete-se vento e acalme-se o mar, e eles testemunharam o mover de Deus na vida deles. Deus quer se revelar a você. Agora, o verso 9. Nós somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Aqui, Paulo está falando de algumas pessoas que eram pregadores conhecidos na época e que rivalizavam com Paulo. Eles passavam por Paulo e o tratavam como se ele fosse um desconhecido. E o objetivo deles era diminuir Paulo, para dizer assim: você não tem nenhum valor no seu trabalho, na sua missão. Mas Paulo está dizendo: nós somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Esse versículo 9 nos traz um alerta. Não importa se líderes, se alguém diz que o seu trabalho em Cristo não tem valor. Prossiga fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Prossiga anunciando a mensagem de Deus, aonde Ele colocou você e onde Ele te orientou a anunciar a mensagem de Deus. Pode parecer que o trabalho que você está fazendo, as falas, os testemunhos, a divulgação de versículos para as pessoas ao seu redor não está produzindo nenhum efeito. Mas a palavra de Deus, quando você fala, mesmo que seja apenas um versículo ou apenas uma frase, Jesus ama você, produz impacto que você não vê, mas a semente fica no coração da pessoa. E no tempo certo o Espírito Santo vai fazer aquela semente brotar, mesmo que você não veja. Uma palavra, uma frase como Jesus ama você, pode brotar depois de 2, 3, 4 ou 5 anos, mesmo quando você não vai nem mais ver essa pessoa. Mas a mensagem que você lançou para a pessoa, quando Deus colocou ela na sua frente, vai certamente brotar no tempo certo. Então, se Deus colocou uma palavra para que você diga a alguém: não segure a semente, lance a semente. A semente vai brotar. O Espírito Santo vai completar a transformação e a obra na vida dessa pessoa. Não tenha medo e não tenha dúvida se Deus pôs no seu coração anunciar um texto, anunciar uma frase, anunciar uma palavra ou de repente colocar um hino no seu celular para dizer para a pessoa: escute esse hino aqui, que esse hino é para que você escute. Aquilo que você faz vai produzir mudança na vida da pessoa. São sementes que Deus está colocando na sua vida para que você distribua com as pessoas que Ele tem mostrado para você. Versículo 10. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres,
parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Você que hoje está se sentindo pobre, você que hoje está se sentindo, mas eu não tenho nada. Você tem a graça de Deus. E Paulo está dizendo para eles que, na verdade, nós parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Você que tem a salvação, você tem tudo o que importa. Se hoje você partir, você tem entrada no reino dos céus. Muitas pessoas que vivem em palácios e que têm muitas riquezas, se partirem hoje, não vão entrar no reino dos céus. E o reino dos céus é um reino eterno, e esse reino que vivemos nesse mundo, como você muito bem sabe, é passageiro. Versículo 11. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. 12. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Então, Paulo estava sempre com o coração aberto, comunicando a mensagem com eles, e nesse tempo eles estavam fechando um pouco o coração. E ele vem e chama a atenção deles, dizendo: nós estamos aqui abertos, comunicando o reino de Deus, como tendo vocês como os nossos companheiros, como os nossos irmãos. Não fechem o coração de vocês. Se algum irmão, se alguma irmã precisa do seu apoio, precisa do seu socorro, e você tem e pode ajudar, por que fechar o coração? Abra o coração e compartilhe aquilo que Deus tem dado a você. Você sabe que recebeu, você pode ajudar, então abra o seu coração e ajude aquela pessoa que você tem condição, você pode estender a mão. Não seja omisso, não seja omissa para trazer o socorro para alguém que está perto de você e que precisa do seu socorro hoje. Reiterando, uma palavra sua pode trazer restauração, pode levantar uma pessoa. Uma palavra que Deus colocou no seu coração, não omita. Abra sua boca e fale aquilo que a pessoa que está perto de você precisa ouvir. Deixe Deus usar a sua vida para trazer vida para as pessoas que estão ao seu redor e que precisam receber alimento espiritual. Versículo 13. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. 14. Não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que o certo pode ter alguma coisa a ver com o errado? Como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? 15. Como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? 16. Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então tem muitos cristãos que, como nós estávamos falando, que usam umas redes sociais para revelar o lado cristão e outras redes para compartilhar e dividir a sua vida com o mundo. Não existe nenhuma aliança entre Deus e o diabo. E nós somos o templo de Deus. Deus chamou você para que você tenha o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Não existe espaço, não dê espaço nenhum para as coisas que não estão relacionadas ao reino de Deus. Agora o versículo 17. E o Senhor Todo-Poderoso diz:
saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Os pagãos são aqueles que não buscam a Deus, são aqueles que adoram aos ídolos, são aqueles que se afastam de Deus. Então, e o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. 18. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Essa é a leitura bíblica de hoje, que você possa se separar do mundo. Claro que você trabalha às vezes com algumas pessoas que seguem o mundo. Não é sobre isso que Paulo está dizendo, mas separe-se de seguir nas práticas e de aceitar os convites para as festas, as bebedices, os adultérios, as prostituições, aqueles acordos que se fazem dentro da empresa para caluniar, mentir, difamar alguém para se conseguir algum posto, algum cargo. Essas práticas que são mentiras, invejas, iras, contendas, confusões, envolvimento com bebedices, com vícios. Saia dessas práticas e também saia, você que às vezes está lá na empresa e tem aquelas rodinhas de conversa onde se fazem fofocas, onde se fala mal a respeito de outras pessoas, onde se fazem comentários negativos a respeito da política, da vida, porque os cristãos confiam no Senhor. Os cristãos colocam as suas causas nas mãos do Senhor e vivem as bênçãos do Senhor. E também tem aquelas rodas de conversa dos homens, onde se fazem piadinhas de conteúdo sexual. Fuja dessas rodinhas de conversas de imoralidade. Não compactue, não fique nessas rodas de conversa para que nenhuma conversa venha trazer corrupção nos seus pensamentos, no seu testemunho. Amanhã vão dizer: mas você estava naquela rodinha com a gente, ouvindo as nossas piadas, dando risada junto. Você vai perder o seu testemunho, e como nós vimos aqui, Paulo ele diz: nós fazemos tudo para manifestarmos a glória de Deus e o serviço de Deus em nossa vida. Não deixe ninguém apontar o dedo ou ter motivos para dizer que você participa de fofocas, reclamações, murmurações ou de piadas que são indecentes e que não cabem na vida de um filho e de uma filha de Deus. Agora eu faço um convite a você que ouviu a mensagem de hoje falando que Deus quer acalmar a tempestade na sua vida, quer trazer quietude e a bênção dele sobre você. A Bíblia fala que todas as pessoas que aceitam a Jesus, o que é aceitar a Jesus? É recebê-lo na sua vida. É dizer: Jesus, eu quero sua ajuda, eu quero o seu socorro. Então, todas as pessoas que aceitam a Jesus recebem o perdão dos seus pecados e recebem o Espírito Santo, que é o próprio Deus, morando nelas. Então, aqui na tela você está vendo a oração de confissão. Essa oração de confissão é a oração para que você diga que você quer que Jesus entre no seu barco, que você quer que Jesus entre na sua vida, que você quer que Jesus esteja com você para sempre nessa terra, que você quer que Jesus lidere, guie os seus passos. Então, hoje é tempo de você receber a salvação. Salvação do quê? A salvação do mundo, a salvação do pecado,
a salvação para a eternidade, para você herdar o reino dos céus. Quando Jesus veio, ele morreu para perdoar os nossos pecados. O sangue dele nos purifica dos nossos pecados. Os nossos pecados são os desejos malignos que militam, combatem no nosso coração e nos nossos pensamentos. Quando nós recebemos a Jesus, ele nos perdoa dos pecados. E nós passamos a ser filhos de Deus. Passamos a ter um espaço no reino dos céus. O Espírito Santo passa a morar em nós. E ele nos orienta para seguirmos nos passos certos. Então faça essa oração comigo. Logo depois dessa oração, que você receber a Jesus, você vai receber o Espírito Santo. E você vai ter o seu nome registrado no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro onde estão os nomes dos filhos e das filhas de Deus. Todas as pessoas que aceitam a Jesus recebem esse nome escrito no céu, no livro da vida. Quando partirem desse mundo, herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Ore comigo essa oração que está aqui na tela. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que anuncia que somente Jesus deve receber as nossas orações. Você não precisa adorar a nenhum santo, imagem e nenhum amuleto. Basta que você ore para Jesus. Você não precisa de nada. Jesus está vivo, ele é espírito, ele sabe quando você está falando com ele, mesmo em pensamento, e ele responderá às suas orações. Procure uma igreja ou uma comunidade de fé que prega que somente Jesus salva. Participe dos estudos bíblicos para conhecer mais a respeito de Jesus. E ore todos os dias ao despertar, dizendo: Jesus, a minha vida é do Senhor. Coloque o seu dia, os seus afazeres, os seus negócios, tudo, a sua família, a sua vida, tudo diante de Jesus. Ele está à sua frente e vai mostrar o caminho dele e o propósito dele para você. E você que é cristão, que ouviu essa mensagem de hoje, não segure, não retenha aquilo que o Senhor tem mandado você falar para as pessoas ao seu redor. Fale a respeito da palavra que Deus tem colocado na sua vida para as pessoas à sua volta. E tem pessoas aqui que Deus já tem falado para você abrir um canal para falar a respeito do Senhor e você ainda não abriu. O que você está esperando para ganhar as almas que eu coloquei nas suas mãos para que você venha ganhar? Abra o canal, faça o que Deus está mandando você fazer, o que Deus já pôs no seu coração, e não tenha medo. O Senhor quer usar a sua vida para ganhar muitas vidas para o reino dele. Tenha confiança, tenha fé, vá avante, porque o Senhor está com você. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é o Deus dos mares, o Senhor é o Deus dos ventos, o Senhor é o Deus dos céus e da terra, que tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Nada lhe é impossível. O Senhor tem todo o governo e todo o poder sobre todas as coisas. Então eu oro pedindo que o Senhor visite esse irmão e essa irmã que está passando por um vento, que está passando por uma situação de mar revolto e alto. Que o Senhor agora dê ordem para que esse vento se aquiete, para que esse mar revolto venha se acalmar e que o Senhor venha trazer a bonança, como nós lemos na mensagem de hoje.
Que o Senhor venha trazer a sua paz e alegria para que o teu povo se alegre e testemunhe da sua bondade. Eu peço que o Senhor traga força para aqueles que estão no meio do combate, para que derrotem todo o pecado e todo o mal que o teu povo tem enfrentado. Que os que estão em vícios consigam a libertação, que os que estão presos e acorrentados recebam a transformação, a libertação das correntes e cadeias do mal, e que o Senhor venha convencer do pecado, da justiça e do juízo aqueles que estão divididos ainda nas suas redes sociais, ora mostrando que são teus servos e ora mostrando que estão presos no mundo. Que o Senhor os tire completamente do mundo e os traga completamente para o teu reino, para que sejam completamente santos, porque o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Eu peço que o Senhor venha trazer agora saúde para os que estão enfermos, trazendo restauração para os que estão abatidos, caídos, que estão se sentindo desamparados. Que o Senhor os faça receber o seu consolo e a certeza da sua presença, para que possam permanecer firmes e prosseguir para o chamado que o Senhor tem colocado na vida deles, em nome de Jesus. Nós agradecemos e pedimos que esse dia seja abençoado, maravilhoso, extraordinário, com ricas bênçãos e direção em tudo sobre o teu povo. Assim agradecemos, dando glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Dê glória ao Pai, porque Ele nos amou primeiro. Ele enviou seu Filho para derramar o sangue na cruz para nos trazer o caminho aberto para a salvação. Dê glória ao Filho, porque Ele se entregou para que eu e você pudéssemos ter a salvação, e dê glória ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos acompanha todos os dias, nos ensinando o caminho certo. Deus abençoe grandemente. Amém.